Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo Quant, o canal dos Quantstars, os que já são e os que querem se tornar Quantstars. Dá uma olhada nessa situação aqui, uma pergunta para você. Isso aqui é o gráfico do preço de duas ações, dois ativos, ao longo de um dado período. Qual é a correlação entre os retornos desses dois ativos? Qual a correlação que você diria que esses caras têm? Tá vendo aqui? Eles começaram os dois com R$ 100 e terminaram próximo de 130 e pouco. Qual a correlação entre os retornos? Você diria que é positiva? Você diria que é negativa? Você diria que é mais um? Você diria que é menos um? Você diria que é zero? Qual a correlação, ou é alguma coisa no meio? Qual a correlação entre os retornos? Pensa aí um minuto e aí você me fala. Bom, pois é, talvez para sua surpresa, a correlação entre os retornos desses ativos é menos um. Eles estão perfeitamente negativamente correlacionados. Você não acredita? Então dá uma olhada aqui, ó. Eu fiz até no Excel, nem fiz no Python, porque assim, mesmo quem não entende nada de Python vai poder acompanhar. Ó. Tá aqui, esse aqui são os preços registrados da ação 1. Esse aqui são os preços registrados da ação 2, tá vendo aqui, ó? Vou aumentar para você. E eu calculei os retornos. Aqui eu tenho os retornos da ação 1, que é o preço 2 sobre o preço 1 menos 1, certo? Preço final sobre o preço inicial menos 1. E aqui a mesma coisa, o retorno da ação 2, preço final sobre preço inicial menos 1. E aí eu vim aqui e calculei o coeficiente de correlação entre os retornos. E sabe quanto dá? Menos 1. Perfeitamente negativamente correlacionados. E aí você fala, pô, mas quando eles são negativamente correlacionados, eles não andam para lados opostos? Como é que os dois subiram? E aí você tem que, nesse caso, entender que a correlação é uma medida perigosa. E medir o relacionamento entre duas séries de preços aqui, duas séries temporais, não é uma coisa trivial. A correlação não funciona muito bem, mas, infelizmente, ao mesmo tempo, não tem uma outra coisa que funcione tão bem que possa resolver todos os problemas da correlação. O problema da correlação é que ela é uma medida microscópica, ou seja, o que está acontecendo aqui? O, os retornos de cada período, esse sim tem correlação menos um. Só que a tendência é de subida dos dois. Os dois têm um retorno esperado positivo. As duas séries têm um retorno esperado de 15%. Então, quando você aprende diversificação de carteiras e as pessoas falam que você idealmente tem que colocar ativos correlacionados, ativos não correlacionados ou até com correlação negativa, se você conseguir encontrar, o bom disso é quando você coloca ativos com correlação negativa, mas obviamente que os dois têm que ter um retorno esperado positivo. Esse é o caso. Então, o que a correlação vai fazer para você em termos de diversificação de risco, de reduzir teu risco? A cada passo, quando um sobe, o outro cai e vice-versa. Então, se você olhar aqui, ó, você vai ver que quando o retorno de um era positivo, o outro era negativo e vice-versa. Então, quer dizer, não, aqui não foi sempre, mas se você olhar os retornos, você vai ver que a correlação dá menos um, porque em geral, enquanto um está subindo, o outro está caindo. Dá para você ver microscopicamente, né, no curto prazo, você vê acontecendo isso. Mas no longo prazo, os dois têm retorno esperado positivo. Então, os dois vão acabar ao longo do tempo subindo, mas microscopicamente os movimentos de um são compensados com o movimento, né, de um indo para cima, o outro vai para baixo e vice-versa. Se você quer entender um pouco melhor isso aqui, ó, essa série aqui eu marretei ela, eu fiz ela. Então dá uma olhada. Esse cara aqui, a ação 1, olha o que acontece com ela. Ela
num dia ela tem retorno de mais 0,6 e outro dia de menos 0,4. E a outra vai ser o contrário. Num dia ela tem retorno de, enquanto uma é menos 0,4, a outra é mais 0,6 e vice-versa. Quando a outra é mais 0,6, esse é menos 0,4. Olha o que acontece com os preços. Quando você olha no longo prazo, as duas sobem. Só que, se você olhar no curto prazo, aí que eu peguei uma foto aqui só do primeiro pedacinho, olha o que acontece. Então, uma cai, a outra sobe. Aí a outra sobe, a outra cai. Então, elas têm correlação -1, perfeitamente. Fiz a mesma conta aqui, ó. Calculei os retornos, fiz a mesma conta e eles estão negativamente correlacionados. Por quê? Porque a correlação mede o que está acontecendo com os retornos microscopicamente. Só que quando você está olhando aqui, se você achou que a correlação era positiva ou +1, mas nunca achou que era -1, o teu erro foi olhar no longo prazo e não microscopicamente no passo a passo. E é isso que a correlação, o coeficiente de correlação está medindo. Então, cuidado, né? Infelizmente, não tem uma outra maneira de medir essas coisas que resolva os problemas que a correlação tem, né? A correlação é um número que tem que explicar o que acontece entre a relação entre duas séries ao longo do tempo. Então, às vezes, as séries nem são estacionárias e o que acontece num período varia em relação a outro período, mas você quer explicar todo o comportamento com um número só. Não é uma coisa muito boa, mas, infelizmente, também não tem muitas outras soluções para isso. Então, você, como um quantstar, fique esperto. O que você tem que só lembrar? Eu quero sim na minha carteira colocar indivíduos, elementos, né, instrumentos com correlação negativa, mas eu sempre tenho que procurar instrumentos que tenham taxa de retorno esperada positiva. Assim, no passo a passo, no microscópico, né, no curto prazo, eu vou estar com risco compensando o risco, né, o outro, então o meu risco vai diminuir e no longo prazo eu vou ganhar dinheiro. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa nova e vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.